Que bom nos encontrarmos novamente, queridos irmãos. Aqui estamos nós para essa oportunidade maravilhosa do estudo da doutrina espírita. Nós da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, na região de Santo Amaro, São Paulo, capital. Temos essa condição de nos reunir em nossa sede durante a semana para fazer os nossos estudos da doutrina, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e também disponibilizamos através das redes sociais as palestras para que muitos irmãos possam aproveitar dessa notícia maravilhosa que nos chega lá do plano espiritual, através dos bons espíritos, através da misericórdia do Pai, nos trazendo informações tão importantes que têm nos feito olhar a vida com mais calma, com mais compreensão, olhar para nós mesmos e para o nosso próximo de forma mais amorosa, mais paciente. E assim, aqui estamos para mais uma oportunidade. Então vamos pedindo a bênção do Pai, da espiritualidade amiga, do nosso querido e amoroso Mestre Jesus, que essa fonte de amor maior nos envolva a todos, preenchendo cada pedacinho de nós, de muita alegria, de muita paz, de muita fé, de todas essas energias gostosas que precisamos em todos os momentos do nosso dia, para poder bem agir, bem falar, bem pensar e caminhar então com mais equilíbrio nessa grande jornada que o Pai nos oferece, uma jornada de autoaprimoramento. E que não vamos só, vamos juntos com amigos, tanto encarnados quanto desencarnados, também com desafetos, mas sempre sobre a proteção e a bênção do Pai, dos amigos espirituais e do nosso querido Mestre Jesus. E por tudo isso, a nossa gratidão. Que possamos estar sempre nessa condição do bem pensar, do bem sentir, para sintonizar com toda essa energia maravilhosa que o Pai sempre disponibiliza para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito bem, e vamos nós, estamos então com o Livro dos Espíritos, dando sequência aos estudos. Nós estamos aqui no livro terceiro, dentro do Livro dos Espíritos, né? Mais para o final do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que vai tratar sobre a lei de adoração. Nós estamos no item 4, dentro desse capítulo, que vai falar sobre a prece. E hoje nós estamos abordando as questões 664, 665 e 666. Bom, antes da gente poder entrar nessas questões, a gente só vai dar uma repassada em algumas coisas que a gente já viu e é bom ver novamente, porque o Kardec, ao fazer as perguntas e o plano espiritual ao responder, eles vão fazer uma ligação com todas esses conhecimentos que é importante a gente ter bem claro na nossa mente, né? Para poder ir exercitando essa condição do fazer a prece bem feita e que ela seja eficaz, né? Então, começando do começo, lei da adoração. Que lei que é essa? Ela vai falar desse sentimento inato do reconhecimento por todos os seres da criação de que há sim uma força superior que a tudo cuida, a tudo governa, a tudo cria. Então, a lei da adoração é esse sentimento inato que está em todos os seres da criação. Beleza. Prece ou oração, porque a gente pode chamar de prece ou de oração. O que é? É uma comunicação com Deus e com seus espíritos intercessores. Assim como Jesus nos ensinou a fazer o Pai Nosso e colocou para nós, né, essa forma de conversar com essa força criadora, com o Pai, né?
é uma comunicação divina que está em todos os planos da criação. Ela não está só para nós, né, aqui no planeta Terra, mas a prece é uma forma de comunicação que está presente em todo o universo. Lógico, para nós, dentro da nossa simples forma de ser, não é? Em determinada condição, e a gente sabe que os espíritos superiores fazem essas preces de uma forma muito mais poderosa por causa da condição do amor e da vontade do bem que possuem. Mas a prece é esse veículo maravilhoso de comunicação do ser, da criatura, para com o Criador, para com Deus, tá? Muito bem. Pela prece, a gente pode, né? O que a gente pode fazer através da prece? Né? A gente pode louvar a Deus, falar, ó, que maravilhoso, Senhor, a tua obra, tudo muito perfeito, tudo muito bonito, né? Tudo muito harmonioso. Então, louvar a Deus, a sua criação. Pedir, que é uma coisa que a gente sabe bem fazer, né? A gente pode, pela prece, pedir. Pedir o quê? Nada de material, porque o plano espiritual não se ocupa de coisas materiais. Mas a gente deve e pode pedir por nós e para o próximo, que essa é a receita da felicidade. Não pedir só para a gente. Pedir pela gente, mas também lembrar do outro na nossa prece. Então, pedir força, proteção, misericórdia. Lembrando que a questão da misericórdia, do perdão divino, ele vai depender do nosso arrependimento legítimo das nossas faltas e do nosso esforço que estejamos a fazer para a correção das coisas que fizemos errado. Então, não adianta só pedir perdão e continuar a fazer as coisas erradas, né? Então, pedir a misericórdia, o perdão, mas reconhecer que se errou e começar a fazer as coisas de forma diferente, de forma melhor. Agradecer por tudo, porque é isso que a gente precisa mesmo, porque o Pai dá para nós toda uma condição, né? E nós é que precisamos nos apropriar, né? Nos preparar para poder bem aproveitar toda essa riqueza que Ele nos oferece. Cada um de nós, na sua situação, a gente tem muito oferecido por Deus. Então, a gente deve sim agradecer. Mas, para poder fazer essa prece, eu preciso ter exatamente a palavrinha que eu falei, fé, né? Se eu não tiver fé, se eu não tiver lá dentro de mim essa certeza, né, desse amor, dessa misericórdia, desse Pai que a tudo cuida e a tudo governa, eu não consigo fazer essa prece direito, né? Então, primeiro eu preciso ter fé, preciso acreditar, né? O plano espiritual sempre fala que a gente tem dificuldade com duas coisas: acreditar e fazer, porque a gente é mestre em desistir. Então, o acreditar, o ter fé é necessário para poder fazer a prece. E para a prece ter eficácia, ou seja, para que ela possa realmente ser essa comunicação belíssima da criatura para com o Criador, a minha prece tem umas condições. Então, ela precisa ser simples, nada de muitas palavras, né? Simples e concisa, nada de muitas palavras e forma simples de falar, como estamos falando aqui. Não precisa de vocabulário muito rico para fazer uma prece. É uma fala que vem do coração. Cada um de nós tem essa condição de fazer essa prece. Ela precisa ser humilde e sincera, ou seja, gente na condição ali de criatura, né? De espírito num processo de aperfeiçoamento, precisa se colocar como esse filho de Deus que precisa muito ainda, né? Do perdão do Pai, do acompanhamento dos bons espíritos, precisa prestar atenção com as suas escolhas. Então, se colocar de forma bem humilde mesmo, né?
E a prece, ela precisa ser sincera. Não dá pra gente falsear com Deus, nem com o plano espiritual superior, porque eles conhecem o nosso pensamento, ele conhece o que vai no coração. Então, ela precisa ser sincera, ela precisa brotar lá do fundo do nosso coração, né? Outra coisa, outra condição, pensamentos amorosos, né? Querer o bem, não só da gente, mas de todos, e principalmente daqueles que nos causam dificuldades ou dores. Porque Jesus assim pede para nós, né? Que a gente ame de forma incondicional, principalmente aquelas criaturas mais difíceis que nos causam dificuldades mesmo, né? E são eles, os doentes, que precisam de remédio. E o remédio é a prece, né? É o amor. Outra condiçãozinha, ter vontade de ajudar, né? Quando a gente faz essa prece pelo outro, a gente vai fazer com vontade realmente, não porque Jesus pediu só, eu vou fazer porque Jesus disse que tinha que fazer, não, mas porque eu sei, né? Eu sei que todos nós sentimos dor, que todos nós participamos da mesma família divina, então ter vontade legítima de ver o outro melhor, assim como a gente quer também, né, pra gente o melhor. E quando a gente tem essas duas condições, o pensamento no bem, o pensamento amoroso e a vontade de ajudar, isso tem uma alavanca incrível na energia que brota da prece, né? Porque a gente falou que é comunicação a prece. Então, quando a gente tem uma vontade de ajudar e um pensamento amoroso, essa prece ela ganha uma velocidade imensa e corre, né? Através do fluido cósmico universal, que é esse oceano no qual o universo está mergulhado. Então, os bons espíritos nem sempre estão aqui do meu lado, eles estão trabalhando em outros orbes, fazendo as suas coisas, mas se eu fizer a minha prece nessa condição que a gente relatou aqui, a prece vai ligeiro, mais do que uma flecha, chega lá e eles ouvem, não é? Então, depende de nós. O fluido cósmico universal é esse meio fluídico que dá a condição da prece fluir, né? Muito bem. E também, não só fluir, mas de trazer pra gente o alimento espiritual, porque a prece, através da prece, nós nos alimentamos espiritualmente. Muito bem. A prece, ela não vai modificar os desígnios de Deus, nem as suas leis, mas ela vai trazer o auxílio necessário a todos nós para que a gente possa superar as nossas dificuldades e agir, né, de forma positiva a melhorar toda aquela condição difícil na qual a gente está vivendo, não é? Então, é isso que a gente precisa entender. Basta fazer a prece, tudo vai ficar um mar de rosas? Calma, não é bem assim, não é? Não existe essa coisa de transformar de imediato. Você faz a prece, solicita o amparo, a ajuda, e a outra condição que vamos falar aqui, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso esforço em estarmos realmente praticando o bem, né? Nos aplicando na condição da prática do Evangelho de Jesus, do bem-querer, da benevolência, do perdão, da calma, da paciência, do bom diálogo. Então, isso tudo vai ser visto na hora da prece. Como que nós estamos fazendo, né? Então, se a gente estiver se aplicando e, lógico, como falamos lá no início, se a gente se arrepende do mal que fez ou do bem que deixou de fazer e começar a fazer as coisas direitinho, a gente atrai para nós essa fortaleza de energias, né? Os bons espíritos, esses intercessores
que nos ajudam, são os espíritos mais evoluídos que estão sempre dispostos a colaborar conosco, né? Levam a prece e nos trazem os benefícios. Nós vamos ser amparados, né? Por essa força, por essa coragem, por esse dinamismo que vai fazer com que a gente, né, tenha suporte para caminhar, para ir em frente na nossa jornada, que a gente não desista, como nós falamos, que é uma coisa que geralmente a gente faz, a gente joga a toalha e fala, não vou fazer mais, né? Então, para não acontecer isso, a prece, ela deve ser ativa, né, na nossa vidinha. E em sabendo disso, agora nós vamos lá para o nosso irmão Allan Kardec. Então, a 664, a pergunta, ele diz assim: é inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Vou parar aqui, a pergunta tem mais coisa. Que interessante, né? O Kardec começar a pergunta dessa forma: é inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? A gente está no final do Livro dos Espíritos. Por que será que ele fala assim, né? É inútil orar? Porque a doutrina espírita é a primeira forma de pensar em Deus, que traz essa condição de um Deus que é Pai, de um Deus que é educador, de um Deus que dá oportunidades e não mais aquele Deus cruel, aquele Deus que castiga, aquele Deus que mandava matar, né, os seus opositores, que é aquele Deus lá do passado, né, da fé cega. Então, a doutrina espírita, ela traz esse respiro novo, né, essa coisa do bem entender o Criador. Então, antigamente se entendia que sim, né? Dentro daquele plano do errei, vou para o inferno, acertei, vou para o céu, a maior parte de nós, né? Qual que era a expectativa? De ir para o inferno. E no inferno lá ficava, né? Não tinha essa coisa, como é que eu saio do inferno? Dentro desse pensamento, para que orar pelos mortos e pelos sofredores? Não é verdade? Agora, quando a doutrina traz a condição da misericórdia de Deus, da reencarnação, da condição dos seres irem evoluindo através das jornadas reencarnatórias, lógico que é útil orar, não é? Então, a oração pelos sofredores, a oração pelos irmãos que já desencarnaram, vão dar forças a eles, né? Vai levar energia boa para que eles possam cumprir com o seu desenvolvimento espiritual, esteja lá onde eles estiverem. E aí vamos continuar a pergunta. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Por isso que a gente falou aquelas coisas antes. Dobrar a justiça de Deus, não. Mas a prece tem o poder de aliviar e de trazer aquele amparo necessário para dar força, coragem, perseverança no bem. Resposta do plano espiritual. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado, o espírito que está sofrendo, né? Ele é consolado por aquelas preces. Quando encontra almas caridosas que compartilham das suas dores, ou seja, ele vê que pessoas bondosas estão ali a lhe ajudar. De outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. E vocês vão de lembrar, no nosso lar, o André Luiz. A mãe dele, né, quando viu ele lá no umbral, fazia preces. Os amigos que conheciam o André Luiz também, né, faziam preces lá no plano espiritual. Mas levou um tempo para o André Luiz acordar e ele mesmo reconhecer Deus como o Criador maior e fazer ele a prece. Quando ele faz a prece, a equipe socorrista está do lado dele, porque sempre esteve lá.
ele que não dava chance para os socorristas ajudá-los, né? Então, é isso que a gente precisa entender. O socorro está aqui do lado, ou em cima ou embaixo, mas muitas vezes a gente não dá chance para eles socorrerem a gente, porque a gente não está sintonizado com eles. Continuando. É nesse sentido que você pode abreviar a pena, né? O sofrimento desses irmãos. Se do seu lado ele contribuiu com a sua vontade também. É lógico, como falamos, a prece, ela depende do merecimento, do esforço da pessoa também. Eu posso fazer preces por um sofredor, por um espírito desencarnado, uma prece legítima com todas as condições que falamos, mas ele vai ter que se esforçar também para poder receber. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Então, aquela história, né? Ah, mas eu não faço mal. E o bem você está fazendo? Ah, esqueci. Então, você também está fazendo mal. Então, a gente deve sim fazer preces, né? Essa mensagem é de São Luís. E tem uma coisa muito interessante, na Revista Espírita, de 1860, tem um caso de um espírito sofredor que ficou habitando uma casa, né? E esse caso é levado para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E quem estava lá? O Kardec. E aí, numa das reuniões mediúnicas, os espíritos superiores levaram esse espírito sofredor que habitava essa casa e fazia a maior bagunça lá, confusão. E aí esse espírito sofredor chegou lá de forma bem rebelde e o Kardec, né, vendo que os médiuns não davam conta de traçar uma comunicação com aquele espírito, pergunta para São Luís o que fazer. Era São Luís que estava ali, o espírito São Luís estava ali coordenando aquele trabalho. E São Luís pede prece, que todos os médiuns fizessem prece por aquele espírito. E os médiuns começam a fazer a prece. E aí o espírito vai se acalmando e vai começando a passar a sua mensagem. E aí ele fala, né, que ele estava envolto em pensamentos muito difíceis, que ele havia cometido vários crimes dentro daquela casa, que ele não sabia que ele tinha salvação, ele achava que ele ia ficar ad eterno naquele inferno mental da consciência culpada, e que ali, frente às preces feitas, que ele estava mais tranquilo. E aí o plano espiritual levou para planos melhores para poder receber todo o atendimento que ele precisava. Tem muitos relatos assim no livro Céu e Inferno. Esse que eu contei está lá na Revista Espírita de 1860. Mas seguindo aqui, pergunta 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos por não estar prescrita nos evangelhos? Resposta. O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar a afeição aos outros, sem entrar, por isso mesmo, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a sua justiça inerente a Ele mesmo, que são as leis divinas, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece lhes diriges em favor daquele que vos inspira afeição, é para estes um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar, que foi o que aconteceu com esse espírito sofredor que eu contei a história agora. Desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. É isso também, né? Porque a gente fazendo prece pelos outros, a gente ganha afeição desses espíritos sofredores
que vão evoluir que nem nós também, né? E um dia, de repente, podem nos ajudar quando a gente falhar. E também vamos ganhar a simpatia de bons espíritos que estão ali do lado daquele sofredor, tentando ajudar. Imagina você tá lá fazendo força, né, para ajudar alguém e você recebe a ajuda de um outro. Poxa, que legal, meu irmão, você também está me ajudando. Então, sim, através da prece que a gente faz pelos sofredores, mesmo não conhecendo esse sofredor ou esse desencarnado, a gente está angariando afeições. É muito importante. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles, e ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do espírito. Muito bem. Essa resposta é dada por um pastor protestante. Interessante, né? É um espírito de um pastor protestante falando isso aqui, lá para Kardec. A última pergunta. Podemos orar aos espíritos? Resposta. Podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios. Mas o seu poder está na razão de sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas. Lógico, né? A gente pode pedir para os bons espíritos, mas vai depender, né, do que Deus pretende para conosco. Ele sabe aquilo que a gente precisa ou não. Sem cuja permissão, sem a permissão de Deus, nada se faz. Eis porque as preces que dirigimos a esses espíritos só são eficazes se forem agradáveis a Deus, né? Se for realmente necessário aquela condição da gente receber. Muito bem, e aí lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quer saber um pouquinho mais sobre prece, tem o capítulo 27, Pedi e Obtereis, e o capítulo 28 a gente tem uma coletânea de preces espíritas. E lá a gente também vai poder entender um bocadinho mais sobre a questão da prece e ver como é bonito, né, essa forma, como é bonita essa forma de comunicação. O que a gente sempre coloca, principalmente nós das casas espíritas, é que a gente, com relação aos familiares recém-desencarnados, a gente faça as nossas preces na casa espírita. Ah, mas por quê? Porque nem a gente está numa condição de equilíbrio, né? Porque o emocional da gente fica abalado, mesmo nós que acreditamos na vida após a morte, a gente fica abalada pela ausência da pessoa, seja amigo, seja familiar. E o desencarnado, ele também está abaladinho, né? No processo de morte, do desencarne, todos nós passamos por um processo de reabilitação antes de chegar realmente ao nosso destino lá no plano espiritual, né? Então, tem todo um trâmite para o espírito passar. Então, o que a gente recomenda, olha, e amigos ou familiares recém-desencarnados, a gente faz a prece na casa espírita, que é bom para a gente, o ambiente vai ser favorável, os bons espíritos vão estar ali acolhendo e nos alimentando para aos poucos a gente se reequilibrar também, e o benefício vai direto lá para o irmão desencarnado, não é? Então, vamos seguindo assim com bastante equilíbrio, com bastante alegria em nossos corações. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.